Bom dia, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Luiz Felipe Galo, estou aqui com a minha esposa, Jocélia Vassoler Galo, e nós hoje resolvemos compartilhar de um texto que nós estudamos nessa manhã. Que Deus possa estar te abençoando poderosamente através do estudo da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Nós vamos aqui ler o texto da nossa lição, que se chama Como Ser Cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos estudar, começando no texto que se encontra em João, no capítulo 7, no versículo 37, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Amém? Então esse texto nos ajuda a entender como ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a mudança que ocorre em nós, após receber Jesus como Senhor e Salvador, ela não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito. O apóstolo Paulo disse que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, para vencer essa luta, para que a gente possa estar obedecendo ao Senhor e vivendo uma vida cristã autêntica, nós precisamos nos encher do Espírito, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Eu queria compartilhar o texto que se encontra em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 a 21, onde a minha esposa, Jocélia, vai estar lendo para nós. As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5, 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, o texto deixa claro que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. E nós só vamos conseguir ganhar se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Não existe outra forma de andar na presença de Deus, andar em santificação, andar fazendo a obra do Senhor, se nós não estivermos cheios do Espírito. É por isso que em vários textos do Novo Testamento, eles nos incentivam a buscar esse enchimento do Espírito. E não somente ser cheio do Espírito, mas andar em Espírito o tempo todo, pois fazendo assim, não vamos satisfazer os desejos da nossa carne, mas continuar o processo de santificação até o final da nossa vida terrena, para alcançar a vida eterna após a morte.
Então nós vamos passar agora ao estudo propriamente dito, depois dessa introdução, aonde nós vamos ver como podemos nos encher do Espírito. O tópico número 1 diz o seguinte: crendo em Jesus como nosso Salvador. Então, no texto que nós lemos, inicialmente, fala que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo naquele momento. Mas há uma promessa dizendo que o Espírito será dado para aquele que crê. Então, se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, esse é o primeiro passo para que você possa ser cheio do Espírito Santo. O segundo passo que a gente pode dar para ser cheio do Espírito Santo é que a gente esteja sempre dando graças a Deus por tudo em nossa oração. Se o primeiro ponto tem a ver com fé, o segundo ponto tem a ver com gratidão. À medida que todos os dias a gente está sempre dando graças ao Senhor, em todos os momentos, em nossas orações, né, isso vai nos ajudar a ser cheio do Espírito Santo, como está escrito lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então diz, no último versículo que foi lido, dando sempre graças a Deus. É a forma da gente também estar buscando o Espírito Santo, um espírito de gratidão, né? Então, no primeiro ponto, a gente falou sobre a fé em Jesus. No segundo, sobre a gratidão, né? São formas de nós sermos cheios do Espírito Santo. E nesse versículo que foi lido, diz: louvando e cantando hinos, salmos e cânticos espirituais, como foi lido no versículo 19, onde diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, cantando hinos espirituais, cantando louvores. Então, quando você passa tempo cantando louvores, seja na igreja, seja no seu devocional, seja no tempo secreto com Deus, você está ali se enchendo do Espírito Santo. Esse é um segredo precioso da vida cristã. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Passe tempo louvando a Deus, passe tempo agradecendo a Deus, passe tempo adorando ao Senhor, porque nós estamos aqui falando sobre como podemos ser cheios do Espírito Santo, falamos sobre fé, falamos sobre gratidão, agora nós estamos falando sobre louvor. Certa vez eu ouvi uma missionária dizendo: olha, você vai fazer um devocional de 1 hora, se você louvar 50 minutos, quando você for orar, você está cheio do Espírito Santo, e você vai crer com mais facilidade, você vai exercitar a sua fé, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus saiu do deserto, ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi no poder do Espírito. Milagres começaram a acontecer, coisas novas vão acontecer na nossa vida quando a gente passa tempo louvando e adorando ao Senhor. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Se a gente passa tempo louvando e adorando ao Senhor, as portas vão se abrir. As portas da prisão se abriram para Paulo e Silas. Eles estavam presos cantando louvores. E quanto mais eles cantavam louvores, mais eles se enchiam da presença de Deus, até que chegou um momento que esses louvores chegaram no trono de Deus e houve um terremoto e as portas se abriram. As portas vão se abrir na sua vida quando você louva, engrandece e adora o nome de Jesus. No quarto ponto, então, nós já falamos sobre 3 formas de sermos cheios do Espírito Santo: fé, crendo em Jesus como Salvador; gratidão, sempre dando graças a Deus; adoração, louvando ao Senhor, com cantos, com hinos. E nós vamos passar agora ao próximo ponto, que é o item 4, entregando nossas dificuldades e aflições nas mãos de Deus, em Tiago, no capítulo 5, versículo 13.
Diz assim a palavra de Deus: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Amém. Então está dizendo aqui, ó, está alguém aflito? Você está passando por aflição? Ore. Entregue as tuas dificuldades, entregue os seus problemas. Entrega na mão de Deus. Exercita a tua fé entregando na mão do Senhor. Amém. Pare de pensar nisso, pare de pensar que vai dar errado. Entrega nas mãos de Deus. Continua pedindo, pedi e dá-se-vos-á. Continua insistindo, continua clamando até que você receba a tua vitória. Mas quando estamos aflitos, podemos entristecer o Espírito Santo. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que vamos fazer nos momentos de angústia? Vamos orar. Vamos entregar na mão de Deus. Você fazendo assim, você também está sendo cheio do Espírito Santo do Senhor. Fé, gratidão, adoração, oração. Entregar nas mãos de Deus. Faça as tuas orações. Se estiver aflito, ore. Está alguém alegre? Cante louvores. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. E assim nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. O ponto número 5 para ser cheio do Espírito Santo: obedecendo a palavra de Deus e confessando pecados. Se a gente ficar em pecado, se a gente entrar na carne, se a gente não buscar o perdão de Deus e se acomodar com isso, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Em vez de ser cheio do Espírito Santo, nós vamos estar nos afastando do Espírito Santo. Nós vamos estar apagando o Espírito, como diz o apóstolo Paulo numa determinada carta, dizendo: não extingueis o Espírito, alimente o Espírito, seja cheio do Espírito. É o que está dizendo esse texto. Lá em 1 João, no capítulo 1, do versículo 7 a 10, nós vamos ver como é importante esse quinto ponto: obedecendo a palavra de Deus e confessando pecados. Diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos... Não, meu filho, a gente está fazendo uma live. Nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. E no capítulo 2, no versículo 1, João continua dizendo: filhinhos, essas coisas vos falo para que não pequeis. Mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus. Então, quando um cristão está na sua caminhada de obediência, de santificação, buscando se santificar cada vez mais, e ele então comete um erro, ele comete uma falha, uma transgressão, o que ele deve fazer? Não deve ficar simplesmente triste e falar: eu não vou conseguir mais, ou não dá mais para seguir com Jesus. Não, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela cai ou quando ela tropeça na sua caminhada é correr para os braços de Jesus. Porque os braços de Jesus estão abertos. Jesus, ele morreu de braços abertos. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem alívio para a nossa alma. Ele tem alívio para o nosso coração quando vem um sentimento de culpa sobre a nossa vida. Nós temos que, no primeiro momento, o mais rápido possível, se lançar aos pés de Jesus e buscar dele o perdão, confessando os nossos pecados, entregando nas mãos dele, pedindo que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. E isso se chama santificação, obedecendo a palavra de Deus e confessando pecados é mais uma forma de ser cheio do Espírito Santo.
Nós falamos sobre fé, gratidão, adoração, oração, santificação. É o 5º ponto. Mas no 6º passo de busca para ser cheio do Espírito Santo, é sendo usado por Deus em dons espirituais. Você já percebeu que quando você está sendo usado por Deus numa ministração de louvor, quando você está sendo usado por Deus numa pregação, quando você está sendo usado por Deus no ensino, quando você está sendo usado por Deus falando de Jesus para as pessoas que não conhecem ou que não foram salvas, evangelizando, colocando uma mensagem no Facebook falando de Deus, tudo isso, você está sendo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você está sendo usado por Deus em dons espirituais. Pessoas que têm visões, revelações. São pessoas que estão sendo usadas por Deus e estão sendo cheias do Espírito Santo. Nós estamos aqui sendo cheios do Espírito Santo porque estamos buscando a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, esse nós não vamos ler exatamente como está o versículo, mas diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou, me ungiu, para pregar boas novas aos cansados, para consolar os que choram. O Espírito do Senhor está sobre nós, Ele nos ungiu para isso, para pregar a palavra, para consolar todos os que choram, para anunciar as boas novas de salvação. O Espírito Santo nos unge com um propósito. A gente, quando quer buscar o Espírito Santo, a gente faz isso com um propósito. O propósito maior de levar a palavra de Deus, de que pessoas possam ser salvas do juízo e do inferno. Pessoas podem ir para o céu porque um dia a gente pregou a palavra. É por isso que a gente busca esse poder do Senhor, é para poder fazer a obra no poder do Espírito. Não podemos fazer a obra vazios do Espírito Santo, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas quando você está cheio do Espírito de Jesus, do Espírito Santo, então você está ungido e tem autoridade para pregar a palavra do Senhor, para que vidas sejam saradas, curadas, salvas, para consolar todos os que choram. E esse passo se chama ministração. Quando você está ministrando, você está sendo cheio do Espírito. E por último, passo, como ser cheio do Espírito Santo? O item 7 diz assim, amando ao próximo como nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. A melhor forma de falar de Deus é amando. É amando ao próximo como a si mesmo, é ajudando, é perdoando, é orando, intercedendo por alguém, é falando de Jesus para alguém, é dando comida para o necessitado, é visitando alguém que está doente e orando e o enfermo seja curado. Às vezes não vai ser curado naquele momento, pode ser depois, ou Deus pode ter a vontade dele de levar, mas a nossa parte é o quê? É orar pelos enfermos. Então, quando nós estamos nesse propósito de amor ao próximo, que é o propósito mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus disse que isso resume toda a lei e todos os profetas. Se você fizer com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, esse é o resumo da lei dos profetas. É se colocar no lugar do outro para amar, para compreender, para ter compaixão, para perdoar. Ainda que precise perdoar 70 vezes 7, nós vamos perdoar os irmãos. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro, porque Ele derramou o perdão dEle, porque Ele apagou multidão de pecados da nossa vida. E se Ele apagou multidão de pecados da nossa vida, por que eu não posso perdoar o irmão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 70 vezes 7? Sempre perdoar, porque nós somos perdoados. Por sermos perdoados, vamos continuar perdoando, porque se a gente não perdoar, na oração do Pai Nosso ele diz que a gente não vai ser perdoado, então vamos continuar perdoando, porque temos a maior razão de todas. Os nossos pecados foram perdoados, a multidão de pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado.
Então esse é o último ponto do nosso estudo, como ser cheio do Espírito Santo. É o amor. Nós falamos sobre 7 itens, 7 passos para ser cheios do Espírito Santo. O passo da fé, número 1. Número 2, a gratidão. Número 3, a adoração. Número 4, a oração. Número 5, a santificação. Número 6, a ministração. E número 7, o amor. E que o amor de Deus seja derramado sobre as nossas vidas nessa manhã. Amém. Podemos sentir a presença de Deus nesse momento porque estamos buscando ao Senhor. Eu sei que você que está aqui conosco, né, nessa live, aí Mirella, João Batista, Gabriel, né, um abração para vocês aí. E eu sei que essa palavra há de consolar e fortalecer os corações de muita gente. É por isso que nessa manhã a gente resolveu fazer essa live, porque a gente ia ministrar essa palavra e a gente entendeu que muitas pessoas poderiam ser abençoadas. Então a gente se propôs a fazer isso para Deus e para que Deus pudesse estar consolando corações, estar incentivando as nossas vidas a buscar ser cheio do Espírito Santo. E nesse final eu gostaria de fazer uma oração, né? Aí também um abraço para o Armindo, que também está aí com a gente, né? Vamos orar então, encerrando aqui. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, por esse tempo precioso, onde podemos compartilhar a maior preciosidade que é a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos encher do Espírito Santo. Que esse vídeo possa alcançar muitos corações ainda que querem ser cheios do Espírito Santo, que precisam, ó Deus, de uma palavra de encorajamento, de incentivo. Esse é o propósito dessa manhã, que a gente possa ficar firme na Tua presença, ó Deus, buscando a santificação, ó Deus, até o último dia da nossa vida, para que a gente possa viver com o Senhor para sempre, na morada do Pai, na casa celestial. Esse é o nosso propósito, ó Deus, é continuar na Tua presença. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe nesse domingo. Que você tenha um domingo poderosamente abençoado, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, quanto mais a gente cantar louvores ao Senhor, as portas vão se abrindo. As portas vão se abrir, em nome de Jesus. Enfermos serão curados. Deus vai fazer milagres quando nós buscamos o enchimento do Espírito, quando nós louvamos a Deus. Deus abre portas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.